Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e hoje, cara, né, você pode estar me perguntando assim, o que é anime, emoções, sentimentos tem a ver com a situação financeira dos personagens de Yu-Gi-Oh!, né? E eu vou fazer dois questionamentos bem simples para vocês já entenderem qual o propósito desse vídeo. Vamos lá, quem é que tem as cartas mais raras e mais caras, o Kaiba ou o Yugi? Se você respondeu Kaiba, você está certo, né? E quem é melhor em monstros de duelo, Kaiba ou Yugi? Se você respondeu Yugi, você também está certo, né? E aí eu te pergunto mais uma coisa, quem é mais rico, Kaiba ou Yugi? Obviamente é o Kaiba, né? E quem é mais feliz, quem tem mais amigos na série, é o Kaiba ou o Yugi? Exatamente, é o Yugi. Bom, galera, então era isso que eu queria, né? A ideia inicial aqui pra vocês entenderem é falar sobre o rico versus o pobre dentro de Yu-Gi-Oh! E como isso é retratado, né? De que maneira, né, o Yu-Gi-Oh! Tenta convencer pra gente de que o dinheiro não significa absolutamente nada pra você ter uma vida feliz ou pra você ser bom em uma área específica, né? Então eu vou estar falando aqui a respeito de não tô dizendo que o Kaiba não é bom, tá? O Kaiba é excelente monstro de duelo, é um dos melhores duelistas que existe. Só que o Yugi, que tem bem menos dinheiro que o Kaiba, né, é um duelista muito melhor do que o Kaiba, cara. Então praticamente é isso. O que eu quero trazer pra vocês aqui é isso. Todas as séries de Yu-Gi-Oh! Quer dizer, todas as séries não, né? Porque eu não vi do 5D pra lá, mas tô assistindo o GX, né, completo. E tipo assim, o GX também ele traz essa coisa pra gente no começo, né? O Jaden duela com o Crawler, que é tipo um cara que tem uma faculdade de monstros de duelo. Tem o cara formado em ensino superior em monstros de duelo, ele vai lá e perde pra um estudante novato, um Slifer, entendeu? Então, praticamente a mesma coisa. O Yu-Gi-Oh!, né? Ele sempre traz essa questão de status e poder e dinheiro, né? Contra o cara que tá inicializando ali, que não tem praticamente nada e ele é excelente no que ele faz. O Yu-Gi-Oh! Ele traz um pouquinho disso pra gente entender, né, o que de fato acontece ali. Por que o Yugi ganha o Kaiba, mesmo o Kaiba tendo as cartas mais raras e mais caras do mundo, né? É praticamente porque o Yugi ele é excelente naquilo que ele faz, né? O Yugi já pode ter praticado diversas e diversas vezes, é claro que o espírito do Enigma do Milênio ajuda também, mas o Yugi é um cara esforçado em monstros de duelo, um cara que se dedicou a isso. Você via que na escola, né, ele dava conselhos, né, pra galera ali no primeiro episódio, Joe e Tristan duelando e tal, ele dando os conselhos. Então ele é um cara extremamente esforçado, ele dedicou, né, praticamente a vida dele pro hobby que seria monstros de duelo, que veio a ser uma coisa muito mais importante do que meramente um hobby no decorrer da série, né? Então, cara, é um personagem muito, muito dedicado. E independente dele ter carta rara, né, você pode falar assim, mas ele ganhou o Kaiba porque ele tinha o Exódio e tal, né? Mas depois ele ganha o Kaiba sem ter o Exódio no deck, cara, né? E o Yugi só tem cartas normais, né? Ele não tem cartas raras no momento que ele ganha o Pegasus, que ele ganha essa galera. Ele tem simplesmente as cartas do avô dele, que são cartas simples, né? Você pode até dizer que o Mago do Caos das Trevas é uma carta rara, né? Mas é muito mais difícil trabalhar com essas cartas de ritual e tudo do que com qualquer outra. Então, o Yugi é um personagem que se desenvolveu muito na área de duelo. Ele se tornou extremamente bom naquilo que ele faz, né? E ele conseguiu superar até mesmo pessoas que têm recurso e dinheiro para poder comprar cartas muito superiores às dele, entendeu? Como é o caso do Kaiba e do Pegasus, né? São os dois duelistas aqui que são ricos, né? E eles podem ter a carta que eles quiserem no mundo. Então o Yugi consegue superar esses dois só com o esforço e com a força de vontade dele. Isso é bem interessante, o Yu-Gi-Oh! Traz isso pra gente. E outra coisa é a questão da felicidade, né? A gente vê que o Kaiba é um personagem meio ranzinza, ele tá sempre mal-humorado, né? Tá sempre com raiva de alguma coisa, né? Ele só é feliz nos momentos que ele é sarcástico de alguma forma. Então o Kaiba é um personagem extremamente sério, né? Extremamente mal-humorado em diversos pontos. E tipo assim, você vê que o Yugi, ele é um personagem muito feliz, cara, né? Ele tá sempre feliz ali rindo com os amigos dele, com o Joey, com a Teia, com o Tristan. E ele tá sempre feliz mesmo sem ter a grana que o Kaiba tem. Isso é mais um aspecto extremamente importante, né, que o Yu-Gi-Oh! Traz pra gente, que o dinheiro não traz felicidade de fato, né? Às vezes a gente coloca o dinheiro como um ápice de felicidade, né? Você pode até usar o dinheiro como um meio pra obter, tipo, um carro novo, um videogame novo, qualquer coisa do tipo, mas essas coisas logo logo vão te acostumar, né? E você vai se acostumar com aquilo que você tem, né? E daqui a pouco não vai fazer muita diferença, né? Aquilo na sua vida vai estar totalmente integrado e você não vai sentir muita diferença na sua conquista. Porque uma vez que você chega lá, você vai ter que estabelecer novos pontos, né, de metas, de objetivos, entendeu? Então a riqueza, tem muita gente que coloca a riqueza como um ápice de felicidade, e não é bem por aí,
né? A riqueza não é o ápice de felicidade. Se você vai ficar rico, você pode ficar feliz porque você conseguiu sua conquista. Você vai estar feliz aí no primeiro mês, conseguiu comprar um monte de coisa que você sempre quis, no segundo mês. Mas aí no terceiro mês você já vai ficar assim, pô, né, eu consegui comprar tudo que eu queria, mas aí o que vem depois, né? Não tenho mais nada pra fazer. O que eu vou fazer daqui pra frente? Eu continuo fazendo o que eu queria, né? Você vai se sentir sem propósito, porque você colocou aquilo como um ápice de felicidade da sua vida, né? E o Yugi, mesmo sendo um personagem que aparentemente é pobre, né? Nunca foi dito no desenho se ele tem dinheiro de fato não. Mas ele aparentemente é um personagem pobre, né? Ele tava estudando na escola ali regular também com a galera. O dinheiro em si, ele é só um meio para você poder obter coisas materiais, né? E muitas das vezes quando a gente coloca a felicidade totalmente em coisas materiais, a gente está se distanciando, né, de uma felicidade mais pura, de uma felicidade mais de espírito, vamos colocar assim, né? De maneira resumida, né, o que o Yu-Gi-Oh! Traz um pouquinho pra gente aqui é que o dinheiro em si não traz a felicidade ou não faz você bom em alguma coisa, né? O dinheiro te favorece muito, você pode obter muitos recursos através do dinheiro. É como eu falei aqui, um dos principais ideais que eu defendo na minha vida, né, é a igualdade. Pra mim a igualdade ela parte do princípio básico de tudo, que é o amor, entendeu? Então, pra gente ter o amor, a gente tem que ter igualdade, a gente tem que igualar as situações, tentar favorecer, né, que, como eu falei aqui no caso do Kaiba e do Yugi, né, são dois personagens que eles têm condições de pelo menos se cuidar, de ter o que comer, entendeu? No caso do Kaiba e do Yugi. Mas aí, na vida real, a gente tem pessoas, moradores de rua, que muitas das vezes não tem nem o que comer, entendeu? Então é muito difícil você ter felicidade em situações assim, né, onde você não tem um teto, onde você não tem comida. Então eu sou totalmente a favor da igualdade, então eu acho que a igualdade é um dos princípios mais básicos que existe, né? Mas o que eu quero dizer aqui é você que tem condição, né? Você que trabalha, que você tem a sua comida diariamente, você tem o seu teto, você consegue comprar suas coisas mesmo que de maneira demorada, né? Que para o brasileiro é muito difícil a gente ter uma vida assim com luxos, né? Vamos botar assim, carros de última geração, videogames de última geração, isso é complicado pra gente, né? Principalmente quem trabalha ganhando salário mínimo, tipo, por exemplo, vou testar meu exemplo aqui. Eu trabalho, né? Eu faço faculdade, além disso eu me esforço quando eu tô em casa para poder praticar o meu desenho, né, o meu traço, praticar japonês, estudar japonês, né? Então assim, eu faço muitas coisas e ainda assim, mesmo fazendo esse monte de coisa, eu tenho muito menos condição do que um rico teria, por exemplo, né? Muitas das vezes, um filho do rico ele tem a oportunidade de fazer 2 ou 3 faculdades sem a necessidade de trabalhar, porque o pai tá sustentando, entendeu? Então ele vai estudando e ele pode ser alguém na vida, alguém na vida assim, entre aspas, né? Porque igual eu falo, profissão, faculdade, tudo isso nada mais é do que status. Isso não significa o real potencial, a real dedicação da pessoa, né? Então, eu já falei até aqui no canal diversas vezes o que é faculdade, se não um certificado de todo o seu conhecimento obtido em 4 anos, né? No meu caso aqui, minha faculdade é 4 anos, né? Eu tô dando esse exemplo. É só um papel, um registro do seu esforço, é só isso, entendeu? Você pode se esforçar sem ter um registro. É claro que é bom você ter isso, porque a sociedade definiu, né, que tecnicamente a gente precisa disso. Então é bom você ter, é bom você fazer, é bom você correr atrás, né? Mas praticamente é isso, cara, entendeu? De maneira resumida é isso. A gente que tem dificuldade de situação financeira, a gente tem que se esforçar muito mais do que um rico, por exemplo. Como é o caso do Yugi. O Yugi foi muito mais esforçado do que o Kaiba pra chegar onde ele chegou, entendeu? O Yugi se esforçou muito mais pra poder chegar onde ele chegou, e o Yugi consegue ser feliz da maneira dele, cara, entendeu? Isso também é uma coisa muito de boas. Às vezes você tem que se esforçar, você tem que se matar de estudar, de trabalhar, só que assim, mesmo se esforçando dessa maneira, né, e se matando, você consegue ser feliz, cara, é possível ser feliz, né? Eu não vou falar com vocês que eu sou plenamente feliz o tempo todo, é claro que não, isso é uma coisa que eu estou em busca, né, da felicidade. Eu acho que todo mundo tá sempre em busca da felicidade de alguma forma. Mas assim, é possível, cara, entendeu? É possível, sim, e isso não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. Outra coisa que eu queria falar também, né, a respeito de que às vezes o rico, ele impõe que, tipo assim, ele tem tudo que ele tem porque ele se esforçou muito pra chegar lá, entendeu? E o pobre não. E, cara, isso não é um fato, isso não é um fato de maneira alguma, isso depende muito de circunstâncias, entendeu? Às vezes o cara já tava numa situação ali onde ficou muito fácil para ele se tornar rico, ou ele herdou uma empresa ou qualquer coisa do tipo, né? Ou ele já tava ou ele já tem as características de personalidade mais fácil, né, de chegar num lugar assim. Então isso depende de circunstâncias, não é exatamente só de esforço, entendeu? Então as pessoas têm que procurar entender isso, colocar no lugar de quem tem mais dificuldade, né? Tem muitos ricos que acham que, por exemplo, um pobre não pode sair do país, né? Um pobre não pode viajar para outros países.
O meu sonho é ir pro Japão. Eu nunca tive condição financeira e agora, no momento, eu também não tenho condição financeira de viajar pro Japão. Mas eu tenho o sonho de viajar pro Japão um dia, cara. E eu acho que, assim, todo mundo que quisesse visitar outros países, né? Eu acho que políticas igualitárias são essenciais, porque essas pessoas se esforçam, essas pessoas trabalham, essas pessoas muitas das vezes morrem sem poder nem sair do próprio estado, cara, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa de políticas mais igualitárias que facilitem, né, as pessoas que trabalham, as pessoas esforçadas a viajarem, a realizarem seus sonhos, né? E como eu falei, tem muito rico que acha que às vezes o pobre não tem direito de viajar nem para outro país, entendeu? E eu acho isso extremamente errado. Eu sou totalmente a favor de igualdade. Eu acho que a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás de sonhos, a gente tem que se esforçar. Da mesma forma que Yugi se esforçou em Monstros de Duelo, a gente que é pobre, a gente tem que se esforçar para conquistar isso. Só que a gente precisa de condições também, então a gente tem que refletir isso nas nossas decisões. Então é isso que eu queria estar trazendo para vocês aqui hoje. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá.